Bacana, um oferecimento. Grupo Mônaco, feito por pessoas. Gavi Resorts. Sua casa de férias é um Gavi Resorts. Aqualand, venha conhecer o maior complexo aquático da região norte em Salinas. Laboratório Pro Análises. Agora no Marizal, você tem alta tecnologia, rapidez e confiança. Tudo conveniência, um novo conceito em conveniência. Meu amigo bacana, seja muito bem-vindo. Você imagina que a gente completou 25 anos de Bacana? É tempo demais, não é não? Poxa, eu estava pensando um dia desses. São quase 6.000 programas de televisão. Aí você multiplica que eu entrevistei 5, 6 pessoas por programa. É muita coisa. Agora a gente começa um novo formato para comemorar esse ano, onde a gente está fazendo 25 anos. A Camila, que está aqui como chefe de cozinha, veio lá do Pissolati, vai fazer umas delícias para a gente. Eu tenho também a Dilson Alcântara, que vai cantar. E tenho as queridas Missora e Amada, Denise Teixeira e professora Betânia Fidalgo Arroio. A gente vai falar, sabe, sobre o que hoje? A gente vai falar sobre as coisas das mulheres, porque eu vivo reclamando da minha vida que tenho coisa demais para fazer, mas quando eu olho o que a mamãe, o que a vovó, o que a minha esposa tem para fazer, aí eu dou graças a Deus, elas fazem muito mais do que a gente. O Bacana está começando. Nazaré chegou por aqui, já era santa e aqui já era aqui. No mesmo lugar sai cocoro pra beber água. Chuva caiu, resolveu ficar. Tirou para em vira cipó, galinho de pau fez uma casinha, voou. Cozinha e quintal, assou peixe, fez avoado. Tirou açaí, sem nada magoar. Olha, meninas, obrigado pela presença de vocês. E quando eu pensei em fazer, assim, a gente vai começar a gravar, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu vou chamar umas mulheres. Umas mulheres que eu conheço, umas mulheres que trabalham muito, que têm não só atividade profissional, mas tem também atividade familiar, né? É tanta coisa envolvida. Betânia, obrigado pela tua presença. A honra é minha, eu fiquei muito feliz de você me convidar para estar aqui. A honra total é minha. Denise, obrigado também, viu, por você estar aqui. E você também, Missora. Obrigado. Obrigada, satisfação, estou super honrada. A Missora é a minha segunda melhor leitora. A segunda. Na verdade, às vezes a terceira, quarta, quinta. Na verdade, o melhor se chama... Otávio. Esse é o meu leitor mais fiel, marido dela. Não perde um. Não perde, tá sempre lá. Gente, eu estava pensando numa coisa. Dia desses, eu fui passar uns dias na casa da mamãe, né? Aí a minha mãe, ela tinha... quebrado assim o dedo, e aí quando eu levanto, ela estava cozinhando com aquele dedo quebrado, ao mesmo tempo que ela estava cozinhando com o dedo quebrado, ela estava dando uns gritos assim, Valdir, não esquece que tem que buscar o Vinícius na escola. Aí eu cheguei e falei, mãe, pelo amor de Deus, é muita coisa. Não, mas aí é coisa de nada. Aí ela fez o almoço, entendeu? Aí depois que ela acabou de fazer o almoço, aí ela ainda foi ver o neto, se o neto tomou banho, não tomou banho. Depois que ela foi fazer isso, ela foi lá com meu pai, porque meu pai estava com uma dor no pé, ela com o braço só ainda foi passar uma pomada no pé do papai. Aí ela ainda parou já está aposentada, parou para fazer o tricô e o crochê dela. Bom, eu sei que quando era mais ou menos 1h30 da manhã, ela ainda estava fazendo coisa. E eu falei assim, meu Deus do céu, mãe, não cansa. A mãe tem 76 anos. Aí sabe a resposta que ela me deu? Ela falou, a vida toda foi assim, agora é fácil, porque agora eu não tenho mais que trabalhar, e quando eu tinha que ir para 2 escolas, dar aula de manhã de professor em uma, à tarde de professor em outra, ainda tinha meu pai e minha mãe em casa. É assim a vida da mulher, professor? É bem assim, é bem assim mesmo, né? Porque a gente tem multifunções, né?
A gente tem que ser mãe, esposa, empreendedora, esportista, entendeu? Você é judoca? Então... Ou karateca? Karateca, eu fui Karateca. vice-campeã brasileira mês passado. Vice-campeã brasileira? Brasileira. Então, isso tudo por causa do Tavinho, meu filho, né? Você Que é muito fã do Arroio. Mas você Que bom. E aí o Tavinho é campeão brasileiro, foi campeão de Kickbox semana passada, campeão paraense de Kickbox. E ele realmente falou assim, mãe, eu vou lhe lançar um desafio, porque eu treinava karatê com 8 anos, 9, lutei com o Lioto com 8 anos, fomos para uma semifinal. Sério? O meu pai era karateca, família de japoneses. E aí passei todo esse tempo e o meu filho falou assim, Mas você vou treinou fazer. até quando? Parei de treinar com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade você parou? Parei, acabei de e treinar aí? porque eu comecei a trabalhar com 16 anos. Sim. Esqueci, não quis mais. O meu filho, eu acompanhando ele nas competições, indo pra cá, e quem já lutou alguma vez na vida guarda aquilo, aquela paixão, aquele fogo, né? E eu comecei a olhar, meus olhinhos brilharam e falei assim, vou fazer um desafio. Eu duvido essa lutar o brasileiro. Eu digo, mas meu filho, tem anos que eu não treino. O brasileiro? O brasileiro foi aqui, no Pará, mês passado. Eu publiquei, Então, você não pode. E o meu filho falou assim, eu vou lhe desafiar, porque ele sabe que eu sou uma pessoa movida a desafios. Eu peguei esse total, eu vou. Eu fiz 5 treinos para o brasileiro. Sim. Eu faço o treino com a família Coure, que é o Team Coure da Daniele Tanaka, que é a nossa campeã mundial. E aí eu falei assim, eu quero fazer 5 treinos full para eu ir para o brasileiro. O Sansei disse assim, vai ser difícil, porque você vai lutar com a tricampeã mundial, você vai lutar com pessoas que já estão há anos no circuito. Eu digo, mas eu quero. Se eu vou apanhar ou não, eu vou. Apanhou muito. Olha, Ou bateu mais? Eu fui pra final, né? Então, assim, eu Bateu ganhei. mais? Bati, eu ganhei. Eu até, assim, uma mulher Ganhou o maravilhosa. quê? Você ficou prata, bronze, Não, ouro? fiquei prata, fui a vice-campeã Foi a brasileira. vice-campeã? E ganhei da tricampeã mundial, que foi uma coisa que fez um silêncio. Tipo, ela vai lutar com a tricampeã mundial porque ela não tem tempo nem pra almoçar, né? E eu ganhei a minha primeira luta de 3-0, que foi uma luta assim, que quando acabou, eu disse, Jesus, acabou. Então bora. Bora pra segunda luta. E quando eu olhei, a segunda luta era com uma tricampeã mundial, uma mulher maravilhosa também, que ela tipo assim, é uma medalhista conhecida, né? Eu fiquei muito honrada de lutar com ela. Sim. Eu só tô honrada, mas bora, né? Vamos lá. E graças a Deus eu consegui ganhar, virei, faltando 10 segundos, eu dei um golpe e consegui ganhar. E quando eu ganhei a semifinal, realmente acreditaram em mim. Disseram, realmente, acho que ela veio, né, com muita vantagem, tinha até clientes lá, meu. E aí a gente foi pra final. Então, assim, foi um desafio a ganhar essa medalha. Imagina, meu filho dividindo o pódio comigo. Eu vi Que ele também, ele ganhou medalha de ouro. E assim, a gente é o espelho para os filhos. Você largou o tênis, é? Então, eu larguei um pouquinho para ir lá no karatê, daqui a pouco eu volto. Vai voltar, né? Vou voltar, entendeu? Denise, então o Otávio é campeão, né? Otávio é campeão. Denise, olha, eu acompanhei a Denise, ela desmontando a GL Fit. Aí o que a gente imagina, né? Arquiteto, engenheiro, que nada. Tinha lá, mas quem é que estava dando de arquiteto, de engenheiro, mandando? Era tu. Sim. E como é que você deu conta, com o filho, com o marido, fazer aquela academia enorme, com aquele monte de equipamento? Quais são as dificuldades, assim? E o que é que motiva, o que é que faz você acreditar? Não, eu vou dar conta. Bom, a gente começou, né? A GL Fit surgiu de um sonho que eu já tinha, acho que estava lá guardado na gaveta. E aí surgiu a oportunidade. A gente até contratou arquiteto e tudo, né? Mas eu botei assim, do que a arquiteta colocou, 20% eu fiz. O resto, 80% eu fui lá. E você fez. E fiz, porque como a gente já trabalhava com casas de aluguel... Você gosta disso, você me falou uma vez, né? Eu gosto. Você gosta desse negócio de obra, e assim, de eu decoração. chego, eu já imagino, tipo assim, vou fazer uma obra, então eu já imagino, já chego aqui, já estava ali me metendo, o que tem que fazer, o que não tem. E aí, lidando com pedreiro e tudo,
com o mestre e tal. E aí as crianças até diziam assim, tem 2 filhos pequenos, Sim. né, crianças. E aí, mamãe, você tá muito... Eles sempre falam assim, a mamãe antes era só a obra. Aí depois, agora é só academia. E aí a gente... O que eu fiz na academia? Aí eu digo, não, eu tenho que ter assim, um espaço para que eu também possa levar eles para lá. E aí o que eu fiz? Que eu digo que é uma sacada assim, de mestra, que na academia a gente fez o Espaço Kids. Ah, então pronto. Então, Você a já gente tem juntou o útil ao agradável. E aí, por exemplo, a babá só fica... Eu ainda consigo ficar com a babá até 7 horas. Mas aí depois das 7, se eu tiver algum problema, eu digo, vamos comigo. É do lado de casa, aí eu coloco eles lá e eu vou resolver o que tem que fazer. No domingo, às vezes precisa ir no domingo, que a gente está sempre lá. Eu estou lá, todos os dias eu estou lá. Então, assim, foi a forma que eu encontrei para poder compensar, assim, um pouco a ausência. Aí eu digo, ó, tô aqui na minha sala, tá bem ali, eu tô te vendo, corre aqui e tal. Eu digo, ó, vou treinar, fica aí. Então, eu digo, eu também aproveito a sala Kids pra isso, gente. né? E o marido, né, sempre reclama, tu não tem tempo, tu não tem tempo. Como todos nós, e né? Aí Como a todos gente nós, vai né? se virando, né? Nos 9, nos 10. Mas sabe o marido que eu acho que deve reclamar pouco? Eu reclamaria muito no lugar dele, porque a mulher dele não para, me cansa olhar ela no Instagram, as coisas que ela faz por dia. Mas como eu conheço o marido dela, eu sei que ele reclama pouco. É o professor Arroio, né, Betânia? É verdade. Ele reclama pouco, não reclama? Reclama pouco, Reclama, porque... ele reclama pouco porque ele já se acostumou, ele reclama pouco porque você já deu uma prensa nele para ele não reclamar. Por que ele reclama pouco? Porque ele entende o meu papel, ele sabe que é muito importante, Marcelo. Eu tenho 60 anos, fiz esse ano. E eu tenho certeza que outras meninas, outras mulheres, elas precisam se inspirar nas mulheres que ousam sair de casa. Não é fácil, vocês têm razão, mas é necessário. Haverá um dia em que a sociedade não vai nos olhar como as pessoas que têm obrigação de cuidar, porque nós também precisamos ser cuidadas. Mas hoje não é assim, vocês têm razão. Mas são mulheres como eu, da minha geração, que abrem caminho para que as mães jovens agora possam entender que o que importa é a qualidade da relação que a gente dá para os filhos. Então, eu sempre busquei, ao estar com eles, estar plena, da melhor forma possível. Mas você tem 6, Betânia. Mas as tarefas em casa eram feitas, só que elas eram feitas depois das 22 horas. Então, eles nunca estudavam de manhã, porque eles tinham que cumprir comigo o roteiro de mãe e filhos. Por isso que a gente jantava meia-noite, que era o jantar e almoço. Então, eu transformei a vida deles para que eu pudesse ter a minha vida profissional. Você tem razão, não é fácil, mas é necessário e a sociedade tem mudado. Sim. Infelizmente, não da forma como a gente queria. Então, por exemplo, o meu marido, ele é um grande exemplo de que é possível você trabalhar, ter vida familiar, ter vida com os filhos, ter vida social. E tem os loves também que eu vejo no Instagram, né? Os loves bonitos. É verdade. Só vocês dois. É verdade, tem que ter momentos para o casal, é muito importante. Os filhos, eles consomem demais a vida da gente. Eles são maravilhosos, mas eles consomem muito. E você precisa ter um momento de ser seu. Primeiro tem que ter momento meu, Betânia, sozinha. Então tem coisas que eu faço para mim, mas tem coisas que eu faço com o meu companheiro. Por exemplo, a história do bacalhau, que eu vejo aquelas fotos, você reunindo família, amigos. É quando você vai para a cozinha. Quando eu vou para a cozinha. Ou seja, quando a Betânia fala assim, vou fazer um bacalhau, aí... Eu não posso nem falar isso na frente da Camila, que eu fico envergonhada. Aí você junta todo mundo. Perdoa. A Camila, gente, se formou... Não, chefe lá gastronomia. do badaladíssimo. Quem encontrar o bacana, vai no Pistolado, você me vê quase todo dia lá. Mas você tem essa receita. Essa receita é a receita que você gosta, mas eu já percebi que era a receita que junta toda a sua família também, não é? A minha origem é portuguesa, Sim. né? Meu avô português veio para cá com 13 anos de idade, sozinho, não conhecia ninguém. E trouxe
a cultura para nós, né, portuguesa, de família portuguesa. Ele morava numa aldeia chamada, perto de Aveiro, chamada Murtosa, e tem essa receita que era da mãe dele, que é um bacalhau casamenteiro. Quando queriam casar nessa aldeia, faziam esse bacalhau. E eu peguei essa receita da minha avó, que casou com ele, que era italiana, que fazia deliciosamente. O meu não chega aos pés, mas ela fazia deliciosamente. E a gente, é um bacalhau que, quando o João, que é o arroio, né, ganha a junta, fala, olha, quando eu chegar eu quero meu bacalhau. É um bacalhau de festa, é um bacalhau de comemoração, é um bacalhau de reunir a família, é um bacalhau de amizade, de bem-querer. Não tem coisa melhor que a gente juntar a família, não é verdade? Ah, o meu bebê tá estudando fora. João. E aí a mamãe fica com ele lá fora. E o papai fica aqui morrendo de saudade do João. Aí hoje, porque eu pego pesado. Aí eu mandei assim umas fotos dele com ele pequenininho, eu mando todo dia, parece. Eu tenho mais de 60 mil fotos no meu celular, mais de 60 mil. E aí todo dia eu pego, aparece o Facebook, aquelas antigas, aí eu vou mandando, né? Aí hoje eu fui terrível, né? Eu mandei e falei assim, tá órfão, é? Esqueceu do teu pai? Eu sou exagerado. Bom, a gente vai continuar conversando com essas mulheres daqui a pouco. E pra que tu foi plantado? E pra que tu foi plantada? Pra invadir a nossa mesa e avastar a nossa casa. Ei, ha. Teu destino foi traçado pelas mãos da mãe do mato, mãos pendadas de uma deusa, de toque abençoado. Yeah, 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 yo. Yeah, 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 yo, yo, yo. Voltando aqui com as minhas meninas super poderosas do início desse programa, que começa uma nova fase de 25 anos depois. Lá atrás, eu vou daqui a pouquinho falar com ela, a nossa chefe Camila, lá do Solate. E aqui eu tenho a professora Betânia, a Denise e a Missora. Olha, eu quero fazer uma pergunta para você. Você falou assim, eu tinha o sonho de ter uma academia. Uma vez conversando com a Missora, e ela contou assim, quando ela me assistia na televisão fazendo as inaugurações. Foi uma conversa bonita, porque ela falou assim, poxa, Marcelo, ficava olhando, e eu comecei a trabalhar assim, com uma maquininha lá em casa, de costura, e aí eu falava assim, um dia eu ainda vou estar lá. Você, quando você passava na frente de uma academia, era isso que você pensava? Poxa, um dia ainda vou ter a minha? Era isso que te motivava? Era poder fazer do teu jeito, do jeito que você acha que tem que ser? É essa motivação? Ou não? Ou é outra motivação? E qual é essa motivação? Bom, quando eu me formei, né, na minha época ainda era assim, licenciatura plena, que o que significa que o professor poderia atuar tanto em academia quanto em escola. Tá. E aí fiz a minha especialização em atividade física e saúde porque a ideia era academia. Só que aí o destino me levou para a escola. Para a escola? Foi para a escola. E aí nisso casei e tal, e ficou de fato adormecido. Aí a gente, né, hoje em dia a atividade física tem que fazer, né? É obrigado. Tem certeza? Tem tu que vai, fazer. tu vai Tem que fazer mesmo? Tem. E aí começamos, né, a frequentar a academia e tal. Só que eu disse, aí a gente dizia, não, essa academia não é bacana, esses aparelhos, não sei o quê. E aí a gente, não, então vamos montar um negócio, aí o que a gente monta e tal. Eu digo, olha, por que a gente não monta academia? Porque, ó, já sou formada e assim e tal. Só que assim, eu quero algo diferente, porque o que a gente encontra muito, assim, aluguel de aparelhos, academias super lotadas e sem atendimento. E assim, vou te ser sincero, para quem está do outro lado do balcão, é muito mais rentável isso. É você ter muita gente, não ter tanto atendimento. Sim. Só que o meu olhar
não era um olhar de empreendedor, era um olhar de professor. Eu disse, não, eu quero a minha academia com atendimento. Então, assim, a gente tem muitos professores hoje. A gente até procurou a UNAMA também, iniciamos, já temos alunos. Quanto tempo tem academia? A academia está com 4 meses, está indo para 4 meses. Já passou de 1.000 alunos, tá? Estamos com 1.500 Olha aí, alunos. tá. Agora, Também Marcelo- com um garoto propaganda bonito que nem eu, também tem que ir. Mas, não é Marcelo, não. isso É um que a trabalho bem Denise legal. traz é importantíssimo. A diferença que é você empreender algo que você conhece. É muito diferente. Ela ser uma professora de educação física faz toda a diferença. Isso. E aí a gente está buscando, né, cada vez mais melhorar. Hoje mesmo, por exemplo, a gente tem uma consultoria lá, né? Por mais que seja formado, mas assim, as coisas vão mudando e tudo. E aí a gente tem a consultoria e hoje eu estava lá falando com um rapaz, né? E ele lá, de braços cruzados, observando o atendimento dos professores para dizer, não é assim que a gente quer assim, trabalhando para que, a gente sabe que tem um horário, qualquer academia vai estar lotado, horário de pico não tem jeito, mas por exemplo, o nosso horário de pico, a gente está com 3 professores e 3 estagiários. Qual é a academia à noite que tem tudo isso de professor? E assim, não tem, vamos dizer assim, que o nosso pico, do horário de pico desse uns 150 alunos. Então, para sexto, 6, eu acredito que seja um bom número, sabe? Assim, você olhando, você consegue ver que estão sendo bem direcionados. Então, a ideia é essa, trazer bastante... É o olhar de uma professora. Um olhar de uma professora. Um olhar de uma professora. Professora, conta aquela historinha. Olha, Betânia, olha, essa história é muito... Ai, gente. Conta a historinha de como você começou a sua empresa, olhar a maquininha, o lá. Conta, Ah, fala a uma história. história muito legal. Eu gosto de contar, eu fico às vezes emocionada, mas eu fico muito feliz assim. Primeiro que eu comecei muito nova, trabalhando na empresa com meu pai, com os parentes, e aprendi muito. O japonês é muito cheio de disciplina. Só que eu sempre olhava e dizia assim, mas eu quero ter o meu. Eu quero trabalhar, eu quero ter o meu. Eu não quero ser herdeira. Eu quero herdar do meu talento, ir para frente, mostrar, entendeu? Ser inspiração para outras mulheres. E o meu pai na época disse, vai. Não vai ser fácil, vai ser muito difícil. E aí eu me lembro que logo meu pai faleceu e aí eu disse assim, eu vou montar, mas eu vou montar, o meu primeiro negócio eu queria montar uma fábrica, mas como? Cheguei com meu tio, Junichiro, na época, e falei assim... Junichiro e Amada. Junichiro e Amada foi uma das... No meu primeiro programa de televisão, olha esse piloto imbatível, né? Junichiro e Amada, o Coni, o escritor, e Danusa Leão. Quando eu levei pro Camilo, não teve jeito. Ele assistiu e falou, tá bom esse teu programa, hein? Mas só interrompi para dizer isso. Não, mas ele é demais. Então, assim, eu cheguei pra E ele... o que ele fez? E aí? E eu contei, tipo assim, olha, eu tenho um projeto, eu quero fazer isso. Aí ele falou assim, não, isso não vai dar certo. Aí eu disse, eu acho que vai. Ele disse, não vai dar certo. Eu digo, eu vou lhe mostrar que vai. Só que eu preciso só que o senhor dê um empurrãozinho. O senhor pode me ajudar? Ele pegou e disse, eu vou lhe ajudar, mas você vai se arrepender. Eu vou dizer, eu vou mostrar pro senhor que não. Foi? Imagina, pra ele que... Era o maior empresário maior da empresário época. da época. Então, aquilo que eu te falei, eu gosto muito daquele desafio. E montei dentro do meu quarto. Não, mas negócio. Mas peraí, ele te ajudou com o quê? Isso... Ajudou com o dinheiro. Ele falou assim, tá aqui o dinheiro, vou te antecipar um dinheiro. E esse dinheiro deu pra fazer o quê? Você já me contou. Aí eu cheguei e arrematei umas máquinas de uma outra japonesa. Foi assim. Que ela Máquinas estava de costura. E ela estava vendendo as máquinas dela, falou assim, olha, tu tem uma semana porque eu quero vender, eu vou mudar de negócio. Quantas máquinas eram? Gente, eram 4 maquininhas. E onde que você instalou? No meu quarto. Não é ótima essa história? Aí o meu... Ela instalou no quarto dela, a empresa. Meu tio até falou assim, mas tu vais montar onde? Tu já tem espaço? Eu digo, tem o meu quarto. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. E eu montei, gente, no meu quarto, as 4 maquininhas. Peguei 4 funcionários para começar a trabalhar comigo. Eu dormia, montava as maquininhas, botava
a minha caminha, depois de manhã tirava a caminha, botava as máquinas, e das 4 foram para 5, foram para 6, foram para 7, aí já acabou o quarto. Não tinha mais espaço para o quarto, eu já fui para a sala da casa da minha mãe. E aí eu disse, mãe, agora já não dá mais, e isso foi crescendo. E o engraçado, eu digo assim, que tem gente que diz, ai, mas tu não pode contar essas coisas. Eu digo, gente, tem que contar sim, porque a gente tem que se orgulhar do que a gente faz. Não, e você tinha que fazer eu chegava, e sair para vender. E eu ia vender. E quando eu ia atender, os clientes eles achavam que era uma indústria, uma coisa imensa. Nossa, é grande, mas tu consegue aguentar essa demanda, tu vai conseguir fazer? Consigo fazer. E era uma loucura, eu já peguei o quarto do meu irmão já não tinha mais quarto. E nisso foi crescendo, graças a Deus, os clientes, consegui fazer clientes muito bons, assim. E depois eu contei para os clientes, sabe onde foi feito isso? No meu quarto. Meu Deus! E aí que eles ficaram, então bora lá que eu vou te ajudar, vou pedir mais. E daí a gente saiu, eu já fui para um espaço maior, já foi crescendo. E hoje a empresa tem quantos funcionários? Hoje a gente está já com 80 funcionários. E você atende o quê? Vai falando falando aí. Gente, então, da fábrica de uniformes, uma cliente minha falou assim, não só, por que tu não abre uma lavanderia industrial? Porque já que tu faz todos esses uniformes, tu vai lavar. Então, olha. Então ela fabrica uniforme, ela hoje tem a lavanderia industrial. O setor hoteleiro. O setor hoteleiro, hospitais, clínicas. Equipamentos hospitalares, porque dos enxovais hospitalares, da lavanderia, aí os meus clientes falam assim, gente, por que tu não vende equipamento? Então, na época do Covid, eu montei alguns leitos de UTI para o governo do estado, com sucesso pleno, graças a Deus, salvou muitas pessoas em Altamira. Maravilha. E a gente se sente muito orgulhoso, porque foi um trabalho que a gente teve ali começou lutando. Com 4 maquininhas no quarto. Comecei com 4 maquininhas no quarto, e aí hoje estamos aí, trabalhando, gerando empregos, entendeu? Incentivando outras mulheres. Eu conto essas histórias para minhas funcionárias, que eu digo assim, gente, eu comecei assim, você está aqui comigo, mas amanhã você pode não estar, você pode ser a dona do seu negócio. Não é porque você hoje é uma colaboradora que você vai morrer colaboradora. Então você pode ser dona do seu próprio negócio, pode ser pequenininho, não tenha vergonha, porque você vai crescer aos poucos, você trabalhando, aparece, o resultado vai. Se você trabalhar e ter amor, viu, Marcelo? Porque, gente, eu amo o que eu faço, eu amo tanto que tem dia que eu chego assim, hoje eu vou botar um tênis e uma calça jeans, eu vou para o operacional. Vocês precisam ver como eu fico tão feliz no operacional, porque as máquinas são imensas, né? São industriais, a gente lava hoje mais de 7 toneladas por dia. Então, eu amo estar no meio daquilo tudo, porque o dono, ele tem que conhecer do negócio. É aquilo, você conhece o seu negócio. Ela domina o dela. Só dizendo rapidinho. A palavra, ela tem poder. Se você passa, eu vou ter uma academia igual essa. O meu marido foi assim, eu olhei para ele e disse, eu vou casar com ele. Eita, foi assim, mulher? Pergunta pro Otávio. Eu olhei pro meu marido, quando ele veio transferido de Campinas. Rapaz. Eu olhei para ele e disse assim, eu vou casar com ele. Foi assim? E com 3 meses nós ficamos noivos e casamos. Estamos 15 anos casados. Não, peraí. Você chegou para ele e disse isso ou você pensou? Não, eu tive uma sensação que eu já tinha visto ele. Depois que você disse? Eu olhei para ele e disse, eu vou casar ainda contigo. Ele olhou pra Você mim. Falou isso para ele? Tipo, essas paraenses, né? Como é que pode isso? Não, peraí. Você sensitiva desse jeito, não, peraí. Você falou isso para ele depois de quanto tempo? Não, eu falei logo para ele quando eu conheci. Não, como assim? Você porque falou quando você conheceu? Porque quando eu fui buscar ele no aeroporto, a doutora Marcela Machado, que nos apresentou, a esposa do doutor Jean Clay, que é padrinho do meu filho. Sim. São padrinhos até de casamento. Aí ela me olha, eu vou te apresentar o doutor Otávio. Quando ela apresentou, eu disse, eu vou casar com ele. Aí ela disse, fala isso que vai assustar. Eu disse, eu vou casar com ele. Com 3 meses nós noivamos, casamos, temos um filho lindo, Tavinho, e estamos casados há 15 anos. Gente do então, céu, a essa mulher... tem poder. Olha, não é fácil Foi o que eu não. disse pro meu tio, eu vou conseguir. Não vai, vou conseguir. E ela falou a gente chora. Pra Junichiro Yamada, que era o maior empresário da época. Não é qualquer coisa não. Então, né, a gente via assim, a gente olha, a gente vai vendo a batalha deles, que foi uma história tão linda assim. E aí eu disse, não, eu quero chegar ao nível deles, né? Eu não quero ser uma menina que foi criada aqui, que tendo tudo. Não, eu quero batalhar mesmo, quero correr atrás. E quero ser igual a eles. Só que para ser igual a eles, tem que fazer o que eles fizeram. Vieram de baixo, trabalharam muito. E aí, ou seja, começar no quarto,
É difícil, né? Olha, eu vou te contar uma coisa. É muito difícil Tem uma começar história, de certa maneira, muito parecida tua com a Betânia. Porque, dia desse eu estava conversando com a Betânia, ela falou assim, a gente comentando, eu falei, Betânia, tem uma fofoca que você vai não sei pra onde. Aí eu falei assim pra pessoa, ela não vai não. Eu, como assim? Eu falei, não vai, porque a Betânia, ela tá no topo da cadeia alimentar. Como assim? Eu falei, meu amigo, a Betânia virou reitora da maior universidade do norte do país. Ela é diretora do Grupo Ser Educacional, que é o maior, um dos 3 maiores grupos de educação nacionais. E ela é a reitora das universidades todas do norte. Eu falei, rapaz do céu, essa mulher está no topo da cadeia alimentar. Mas nem sempre foi assim, né, Betânia? Nem sempre foi assim. Começou como? Comecei com... Eu entrei na faculdade com 15 anos. Eu sou da primeira turma do curso de pedagogia da UNAMA, antiga FICOM. Então, a minha história com a UNAMA tem 45 anos. E eu comecei como estagiária de escolas e depois, meu primeiro emprego, quando eu me formei como pedagoga, foi trabalhar em creches municipais na periferia de Belém. Então, eu comecei em creches municipais em todos os bairros de Belém, inclusive Mosqueiro. Bem daquele saláriozinho, né? Bem pequenininho e começando o meu trabalho, começando a entender e me apaixonar pela educação cada vez mais. E eu digo que isso é o que faz eu entender como que a complexidade da educação superior ela existe, porque eu conheço o chão da fábrica, eu conheço o chão da escola, eu sei como é que você começa desde o início a montar um planejamento, uma estratégia de educação. Eu não seria reitora se eu não tivesse sido professora, Marcelo, por tantos anos. E sobre a sua responsabilidade como reitora da UNAMA e diretora do Grupo Ser no Norte, nós temos quantos alunos nesses estados todos que estão sob a sua administração? Eu sei que a gente tem Porto Velho, eu sei que a gente tem Rio Branco, eu sei que a gente tem aqui Macapá, no Pará, Macapá, aqui Boa Vista. Vista. No Pará já estamos com 6 unidades, vou abrir a 7ª em 2 dias. Olha aí, quantos alunos tem todo esse... Se eu for contar todo o norte do país, que está sobre a minha direção, a gente tem por perto de 60 a 65 mil alunos. Olha só, é muita gente, né? É muita E gente. ela não para. E além, como se não bastasse tudo isso, ela tem mais 2 atividades. Ela é presidente do Conselho Estadual de Educação e ela também implementou, junto com o presidente Chicão, a Escola do Legislativo. Escola do Legislativo. Mas espera aí que eu vou ali conversar com a Camila rapidinho, só para saber o que ela está fazendo. E a gente vai seguindo aqui. Ah, eu quero saber o que essa moça está fazendo. Olha essa mesa bonita. Tem Armazém das Festas e a decoração da minha queridíssima, amadíssima Nilma Tavares, que está no canto e não quer falar. Mas daqui a pouco ela vai falar, porque eu vou lá falar com ela. Ei, meu amor, dá um beijo, vem cá. O que é que você está fazendo? Vai sair um ragu de pato Ragu com de risoto pato. de tucupi e jambu. É? E quem é essa moça que está ao teu lado? Essa aqui é a minha assistente, Como é a que você Helena. tá bem? Você se formou na UNAMA, é? Sim, Vem mais pra cá. em 2 faculdades. Primeiro em publicidade e depois em gastronomia. Primeiro em publicidade, depois em gastronomia? E essas delícias todas, assim, que você apresenta lá no Psolate, dia desses, ela me veio com um pratinho. Tia Marcelo, experimenta. Aí o pratinho dela era um pirarucu com um risoto de tucupi com jambu, que era um espetáculo. Aí eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não faça assim comigo. Eu tenho que tomar caneta agora para emagrecer, você já me vem colocar isso. Quanto tempo você está cozinhando? Profissionalmente já tem uns 5 anos, mais ou menos. É? E como é que foi, assim, se tornar chefe? Você fez publicidade, imagino que você deva ter pensado assim, não é isso que eu quero outra coisa. Essa outra coisa, que é cozinhar, você sempre teve jeito? Na verdade, para ser bem sincera, o meu pai e a minha avó sempre cozinharam muito.
Sim. Só que eu fui fazer uma pós-graduação em publicidade em Niterói e eu não sabia cozinhar nada. Não? Nada. E como é que aprendeu lá? Aí Foi lá em Niterói? Não, a minha amiga falou assim, não, é assim que sim que faz arroz. Aí eu comecei a ver programa de televisão, aí eu comecei a ver Masterchef e falei, acho que eu gosto disso. E aí? Aí eu falei, então, quando eu voltar pra Belém, eu vou fazer gastronomia, não Nama. Aí quando eu terminei a minha pós, eu entrei logo, tipo, no final do ano, entrei no outro ano na UNAM e comecei a fazer curso. E de cara você gostou? Já, gostei. Aí com uns 4 meses já entrei num estágio de confeitaria, passei 1 ano fazendo estágio. Depois já fui pra hamburgueria, depois já fui pra confeitaria de novo. Aí quando eu entrei no Pistolate já foi pra ser chefe nessa parte de cozinha quente. E o Pistolate começou desse tamanho? Tá? A história que corre é que o Leandro deram uma máquina que iria representar de café. Ele ia ser representante da máquina de café. E aí ele montou assim um lugarzinho para chamar os clientes para tomar o café. Chamou a Dona Lima Tavares. Dona Lima chamou ela. E aí, o que era um negocinho que tinha 4 mesas, hoje tem 1 andar, 2 andar, 3 andar, mais o rooftop e vive cheio, lotado. Mérito teu, de toda a tua equipe, do Leandro, da minha querida Nilma. E daqui a pouco a gente vai comer isso, né? Com certeza. Ah, então tá. Olha, a gente vai para um break, é muito rápido, eu volto ainda com um papo com as garotas que estão aqui hoje conversando com a gente. Mani, mon amor, seus olhos ficam marajás, apossando teu amor. Emanou dos ancestrais, farelua, varindeia, fronteiras que venci, dos caminhos que busquei, me levaram sempre a ti, ao luar, luar da fragrância do jasmim. O amor tupiriquim tem paladar, ao luar, luar da fragrância do jasmim. O amor tupiriquim tem paladar. Vocês acham que é importante, sendo empresárias, sendo empreendedoras, sendo executivas, dar o exemplo de que é possível para que outras mulheres possam galgar novos lugares? Com certeza, Marcelo. Eu tenho a convicção de que a minha função é abrir portas. É muito importante quando as mulheres me olham e elas percebem que é possível você ter a sua profissão, você ousar ter cargos de alta gestão. Na década de 21, tem uma parcela monstruosa de homens que se acham donos de mulheres. O número de estupros que eu noticio às vezes no meu programa na rádio, né, é assim uma coisa que não dá para explicar. Marcelo, o número de mulheres violentadas fisicamente, emocionalmente. Quer dizer, eu sempre digo isso quando eu vou dar essas notícias. Eu falo, gente, nós estamos no século XXI. E a gente ainda tem que falar isso. Há bem pouco tempo as mulheres não votavam, há bem pouco tempo as mulheres não podiam ter talão de cheque. E quando você fala do estupro, não é só a mulher que é a família inteira, os filhos que estão ali, a violência dentro de casa, são famílias inteiras que vivem isso. Então, precisamos acabar com isso. Uma dessas formas é você utilizar aonde estivermos, a Denise à frente do seu empreendimento, a Missora à frente do seu empreendimento, eu à frente desse trabalho de educação que eu faço, aonde a gente estiver, a gente poder falar e mostrar que nós somos capazes. Mulheres, elas não são histéricas, como se pensou no século passado. Mulheres não têm falta de energia. Mulheres não são emocionalmente comprometidas. Marcelo, eu não sou emocionalmente comprometida. Eu tenho racionalidade igual à sua. A nossa diferença é de gênero.
E elas se complementam. Claro. E a gente pode trabalhar junto, viver junto e conviver junto. Então, a minha missão é fazer com que as meninas entendam isso. E que os meninos, e é claro porque a educação ela forma gerações, que os meninos entendam o seu papel. E nós também somos cruéis, a sociedade é cruel com os meninos. Menino pode chorar, menino pode reclamar, menino pode ter fraqueza, porque as fraquezas elas são humanas, elas não são dos gêneros. Então, quando você brinca com seu filho e diz que isso é coisa de menina, ele é mulherzinha, pejorativamente, a criança internaliza que ser mulher, ser menina é uma coisa ruim, é uma coisa menor. Então, por isso que aonde eu posso falar, às vezes me perguntam, Marcelo, nos eventos, professora Betânia, a senhora quer falar? Eu até brinco, nem queria, mas vou. Porque aonde eu tiver oportunidade de levar uma mulher que fala, uma mulher que mostra a sua capacidade, uma mulher que mostra que é possível você chegar aonde você quiser, outras mulheres vão vir junto comigo. Toninho Castro é um fotógrafo que eu acompanho muito nas redes sociais. Quando a gente pensou em fazer esse nosso novo estúdio, esse novo cenário, eu falei, Toninho, eu quero as tuas fotos lá. E olha as fotos lindas que ele faz. Olha, a gente vai deixar aí, Calil. Não é bonito, meninas? Belíssimas, olha, não são? E ele tem de todo o interior do estado. É um ótimo presente para os visitantes para a COP30, não é verdade? né? Maravilhoso, não é verdade? Maravilhoso. Bom, nós vamos para o break e vamos lá experimentar o que a nossa chefe fez. Nazarezinha, Nazaré rainha, Nazaré mãe da terra, mãezinha, me ajuda a cuidar. Oi, Nazarezinha, Nazaré rainha, Nazaré mãe da terra, mãezinha, me ajuda a cuidar. Gente, tá tão bonito esse prato. Chefe, Camila, o que você fez aqui pra gente hoje, terminar o programa? Eu fiz um ragu de pato Ragu com de risoto pato. de tucupi, jambu, com o nosso queijinho especial do Pistolate, queijo gruyère. É mesmo? Então a gente vai comer, né? Vamos. Você tá com fome, Betânia? Tá, hein? Muita. Ela já chegou assim, quando a gente falou assim, vai ter um prosecco, ela falou assim, opa, já escutei. Foi não foi? Fala a verdade. Você falou. Então vamos brindar antes da gente comer. Olha, muito obrigado pela presença. Obrigado pela presença de vocês todas, obrigado. E a gente vai comer e aí termina o programa por aqui, né, Calil? Não, termina ainda não. Agora a gente vai fazer uma inversão de papéis. Que inversão de papel? Agora elas vão fazer cada uma pergunta pra ti. Não, mas quem pergunta aqui sou eu. Não, elas vão perguntar agora. Elas no comando. Pegadinha. Comando. Pegadinha do comando. Isso é invenção de produtor que não tem o que fazer. Mas é bom. Nessa aí é capaz de ele diminuir o salário dele. Vamos perguntar. Vamos perguntar. Quem vai perguntar? Vamos. E quem pergunta alguma A coisa? mais velha começa. A mais velha? Sou eu. É tu, Betânia? Vá. Pergunta, Betânia. Marcelo, qual foi de todas essas entrevistas, com 25 anos, aquela que mais te emocionou? Com o maestro João Carlos Martins, não é? No Teatro da Paz. Porque eu sentei com ele e ele não conseguia mais. E eu sentei com ele no palco do Teatro da Paz e aí ele sentou e ele falou assim, ele só conseguia 2 dedos. 2 dedos aqui e um aqui. Ele falou, não consigo mais. Tive 3 acidentes, né? E eu e ele no palco do teatro. Emoção enorme. E ele tocou Beethoven. Eu até me arrepio. Aí quando ele acabou eu falei assim, professor, você com 3 dedinhos tocou Beethoven? Eu tenho 20 aqui e não sei tocar isso de jeito nenhum. Foi legal. Lindo demais. Depois ele conseguiu, né, Melhorou, criar aquela história daquela
luva, né? É só essa pergunta que tem para acabar? Não, Essa é a minha. Tem também? Tem. O que é que você quer perguntar? Se em algum momento na tua carreira tu pensou em desistir? Quando eu comecei, o programa era muito à noite, de madrugada. Ninguém assistia, era muito tarde. E eu aí pedi pro seu Miguel, o pai da minha esposa, para a gente casar, com a intenção de ir embora. Porque eu estava devendo dinheiro, ninguém assistia, era terça e quinta, 2 da manhã, 2h30. E nós fomos para a minha cidade, para Rio Claro, sem eu querer mesmo. E eu estava lá, a gente estava olhando um apartamentozinho, aí toca o Miguel Barbosa, meu amigo saudoso, que faleceu na Covid. Falou, Marcelo, abriu 5 minutos entre o Barra Pesada e eu metendo no banco. Você quer? Eu falei, quero. Aí o cara falou, o que você vai fazer em 5 minutos? Eu falei assim, eu não sei, mas eu vou fazer. Aí voltei. Menina do céu, foi um sucesso. Aqueles 5 minutos passou para 10, passou para 15. Bom, eu fiz durante 15 anos um programa de 1 hora por dia, de domingo a domingo. Muito bom. Então, foi a única vez que eu pensei em desistir. Mas Deus é Pai, Nossa Senhora de Nazaré também. Não era, né? Não era não. Vou perguntar. Também vai perguntar? Missura! O que você quer perguntar? Eu quero saber de onde vem toda essa inspiração, entendeu? Para se tornar eu digo que tu és um grande empreendedor, porque todo tempo você vai tendo novas ideias, de repente tu vai falando, já como? Então, assim, de onde vem toda essa inspiração, entendeu? O que não te fez desistir, entendeu? Mas de onde veio toda essa inspiração, porque eu me lembro, da época da Yamada, depois já estava no supermercado Nazaré, e assim vinha, eu acompanhava. Rapaz, eu fiz de tudo. Eu lembro que uma vez eu estava viajando, o rapaz ligou assim para mim e falou assim, dono de um cemitério, falou assim para mim, olha, vai ter o Dia das Mães, queria que você gravasse o Dia das Mães, uma festa que eu vou fazer no cemitério, tá com minha esposa. Eu falei assim, ele quer gravar o Dia das Mães no cemitério, estava no Rio de Janeiro. Ela falou assim pra mim, qual é o dobro do valor? Eu falei, tanto. Ele falou, tá bom. Menina, eu saí de lá para gravar um evento Dia das Mães no cemitério. Então eu fiz sábado, domingo, feriado, final de semana, Natal, Ano Novo, Carnaval. O Tchutchu que tá ali, dia desse, você estava lembrando aqui, né? O Tchutchu que tá ali, a gente saía no Carnaval com um casinho. E a gente saía correndo, a gente gravava o Carnaval de Barcarena. Depois de lá a gente saía de Barcarena, gravava o Carnaval de Benevides, saía de Benevides, gravava o Carnaval de Castanhal, né? Saía de Castanhal, terminava o Carnaval de Vigia. Mas isso numa noite, à noite, escuro, às vezes chovendo. Quantas vezes eu fiz isso? Nem sei quantas. Agora, na verdade, a gente segue, eu pelo menos sigo, porque eu acredito que eu sou um homem abençoado pela família que Deus me deu, papai, mamãe, minha esposa, meus irmãos. E eu digo o seguinte, Nossa Senhora de Nazaré mudou minha vida. Porque o dia que eu cheguei aqui estava tudo difícil demais, eu fiz uma promessa para ela. Eu sou o cara que mais tem promessa no mundo, né? Hoje eu tenho 4. Todo mês eu tenho promessa. E eu fiz a minha promessa para ela, e aí ela me abençoou. Foi isso aí. Você não quer perguntar nada não, né? Muito obrigado. Vamos comer, gente. Muito obrigado pela sua audiência. A gente termina com a Dilson Alcântara. Meninas, obrigado demais por vocês estarem aqui nesse primeiro programa. Mas é o primeiro de uma série. Se eu já fiz 25 anos, talvez eu faça mais uns 25, tá bom? Espera aí. Vamos comer? Vamos comer. Bom apetite. Obrigada. E tua fruta vai rolando para os nossos alquidares e se entrega ao sacrifício. Fruta santa, fruta Marte, tens um dom de seres muito, onde muitos não têm nada. Um te chama saizeiro, outro te chamam Jussara. Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada. Ou me bebe como suco. Eu sou muito mais que um fruto. Sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor. Bacana, um oferecimento Grupo Mônaco, feito por pessoas. Gavi Resorts. Sua casa de férias é um Gavi Resorts. Aqualand, venha conhecer o maior complexo aquático da região norte em Salinas. Laboratório Pro Análises. Agora no Marizal, você tem alta tecnologia, rapidez e confiança. Tudo conveniência. O novo conceito em conveniência.